Olá, bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre velocidade, em específico a velocidade média. Então, começando, a gente vai falar sobre a teoria, conversão de unidades e um exemplo. Então, a teoria, basicamente, a velocidade é uma grandeza que mede o quão rápido um corpo se desloca. É, ela é dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo. E a análise da velocidade ela se divide em dois tópicos: velocidade média e instantânea. A instantânea ela é uma grandeza vetorial. Lembra quando a gente estudou sobre vetores? Então ela tem módulo, direção e sentido. Só que para a gente vai estudar só o deslocamento unidimensional. Ou seja, a gente vai ter nossa direção única, que vai ser só horizontal ou vertical, né? E o sentido para frente e para trás, a gente vai botar um sinal só. Então ela vai se tratar de uma grandeza escalar, não vai ter coordenada no eixo X, no eixo Y, por enquanto. A gente vai só lidar com a velocidade média, perdão. Então, cortando, vai ser um deslocamento unidimensional. Então, para conversão de unidades, primeiro a gente tem que saber as unidades, que é metro por segundo, que é o sistema SI, está em metro por segundo. Qualquer coisa científica é usado metro por segundo, mas quilômetro por hora é o que a gente mais usa no dia a dia. E para a gente descobrir quanto que é o outro, perdão, é, se a gente tem 1 quilômetro em 1 hora, é a mesma coisa que se um quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. E 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. Então, para a gente saber, por exemplo, a gente quer 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que dividir por 3,6. E para a gente descobrir, passar metro por segundo para quilômetro, a gente multiplica por 3,6. É basicamente isso. A velocidade média é um ΔS dividido por um ΔT. É a quantidade de espaço percorrido dividido pela quantidade de tempo. E essa quantidade de espaço ao tempo é um delta, que é o final menos inicial, que é o que foi percorrido, o tempo que foi percorrido e o deslocamento que foi percorrido. Então, já vamos passar por um exemplo. Um carro se desloca em Florianópolis a Curitiba. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 300 quilômetros e que o percurso iniciou às 7 horas e terminou ao meio-dia, calcule a velocidade média do carro durante a viagem. Então, só a gente fazer o que foi mostrado no slide anterior, né? Vamos descobrir o ΔS, que é a posição final menos a inicial. Então, a posição inicial é 0 e a final é 300. E aí, essa subtração dá 300. Tempo final menos tempo inicial. Então, o tempo final é o meio-dia e o tempo inicial é 7 horas. Então, ficou 5 horas, foram 5 horas de viagem no total. Então, é só a gente botar o percurso total dividido pelo tempo total. E aí a gente descobre que a viagem foi feita a 60 quilômetros por hora. E se a gente quiser saber em metro por segundo, para você converter quilômetro por hora para metro por segundo, é só dividir por 3,6. Então tá mais ou menos 16,7 metros por segundo. Referências bibliográficas. Isso aí. Obrigado, bons estudos. Próxima aula a gente vai falar sobre movimento uniforme. Aí entra mais conceitos de velocidade e aceleração. Então, até a próxima aula. Depois começa o decoreba de umas fórmulas. Então, melhor já se prepararem. Até mais. Obrigado pela atenção.